projeto se mantém uma cadeira adaptada, componente do grupo são Evales, Pedro de Lisboa, Débora Nildo e Marco Antônio. O objetivo geral o projeto visa desenvolver uma cadeira com características específicas para atender a necessidade de um jovem com deficiência física, proporcionando melhor qualidade de vida. Sim. Nosso projeto, a gente pensou como principal objetivo uma criança com paralisia cerebral, né, que é a falta de desenvolvimento do cérebro, como prejudicar o desenvolvimento da postura corporal. Nisso a gente pensou em fazer uma cadeira adaptada com várias características, conforto, segurança, bem-estar, que vai muito ajudar na sua postura, no seu deslocamento. Falar um pouco sobre paralisia cerebral. A paralisia cerebral é um conjunto de sintomas que engloba rigidez muscular, dificuldade de movimento, dificuldades cognitivas e, em alguns casos, dificuldades intelectuais. A paralisia cerebral, a principal causa dela, são danos cerebrais que ocorrem antes, durante ou um pouco após o parto. A maioria dos casos são de crianças que desenvolvem paralisia cerebral são por causa da falta de oxigenação no cérebro na hora do parto. A cada 1000 crianças que nascem, 2 nascem com paralisia cerebral. E a cada 100 prematuros, 15 nascem com paralisia cerebral. Ela também pode ser desenvolvida por doenças infecciosas, quando bebê, e por malformação no cérebro. A maioria das crianças com paralisia cerebral sobrevivem até a vida adulta, levando uma vida muito difícil por conta da rigidez muscular, que em alguns casos é parciais, pode ser observada através de algumas dificuldades simples de movimento em algum membro, em um ou mais membros, e em outras é complexa e total, onde não há movimento devido à rigidez nas articulações. Eu vou falar um pouco sobre o caso do jovem com deficiência, né? Que vai ser contemplado com... O diagnóstico dele foi paralisia cerebral. A doença foi descoberta aos 6 meses de nascido. O quadro clínico ele não fica deitado, né? Não anda por meio de sua rigidez muscular. Ele tem 17 anos. A dificuldade que ele tem por falta da família de baixa renda, tem essa dificuldade para encaminhar eles os devidos cuidados. Reside aqui em Feira de Santana. A renda dele é um estilo, doença de salário mínimo. Agora vamos apresentar um pouco sobre a elaboração da cadeira, como ela foi desenvolvida e o passo a passo. Bom dia, pessoal. Me chamo Télio, trabalho no ramo do sofá, no shopping, fabrico. Aí a gente achou por bem visitando, o primeiro passo, visitando a mãe da criança, para ver se realmente ela estava de acordo para a gente desenvolver essa cadeira. E a gente conversando com ela, aproximadamente de 20 a 30 minutos, e ela concordou. Ao primeiro passo, a gente elaborou o projeto, tiramos todas as medidas da criança, o que ia atender à necessidade dele, e aí fomos seguindo passo a passo na construção do projeto da estrutura da cadeira, que foi utilizado madeira, espuma, madeirite, grampo, cola, pecinta,
Foi utilizado também o corvinho, que é um material que não é o couro mesmo legítimo, mas é um couro sintético, para que se ela viesse derramar alguma coisa, ou até mesmo fazer xixi, não conseguisse penetrar para a espuma. Aí a partir daí foi projetada toda a estrutura dela, primeira parte do assento, depois os braços, o encosto, aí a parte do esqueletozinho, tá vendo aí? Aí a parte do assento, juntamente com o encosto. Esse encosto aí, ele é um encosto móvel e reclinável. Ele tem 3 tipos de regulagem que você vai declinar. Para quê? Para ajudar no conforto dele. Se ele não se sentir confortável em uma posição, a gente podendo estar reclinando para colocar em outra posição. Aí também os braços aí, em média aproximadamente no comprimento 62 centímetros, na altura 50 centímetros, na largura 8 centímetros. Pode passar o próximo aí. Aí a cadeira já pronta, já para uso, foi utilizado nela também as rodanas, 4 rodanas, que é para facilitar na locomoção da mesma, no trajeto da casa, ou então se ela for viajar para algum local, a mãe está desmontando, pode levar tranquilamente. Então foi colocado os bracinhos para facilitar a locomoção, para você estar locomovendo ela, para empurrar a criança ao devido os locais da casa ou do trajeto da viagem. Pronto, parei por aqui. Muito obrigado. Temos como resultados esperados desse projeto a adaptação do usuário com a cadeira, a correção da postura do mesmo com a cadeira e melhor qualidade de vida para o portador de paralisia cerebral, melhor condição de cuidado para os responsáveis do deficiente. E a conclusão. Realizamos esse projeto para realizarmos, fomos até o jovem deficiente, procuramos entender toda a situação dele, fizemos pesquisas bibliográficas para entender toda a situação. Então, dessa forma, projetamos a cadeira com todas as medidas para que sirva da melhor forma possível e melhore sua qualidade de vida. E também melhore a condição de cuidado dos familiares, que é muito importante. Então, dessa forma, ainda como continuidade do projeto, necessita uma fase de testes, que é para ver se deu tudo certo, se as medidas foram certas e ver a adaptação do jovem com a cadeira. Então, com isso, concluímos o projeto, tendo em vista ainda essa continuidade e, com isso, esperamos que outros projetos como esse sejam desenvolvidos, porque é muito importante e tem muitas pessoas que enfrentam esses problemas e têm vulnerabilidade e não tem condições de buscar esses equipamentos. Só um momento. Inclusive, essa já é a 3ª cadeira, a gente teve o privilégio de até Serrinha, onde no Capim, entregar mais uma cadeira para uma criança com deficiência. A mãe ficou muito gratificante, a gente se reuniu, os colegas, alguns professores também daqui da FRB, fizeram uma vaquinha e a gente construiu uma cadeira, a gente foi ontem lá, entregou lá no Capim, em Serrinha, para a mãe da criança. A mãe da criança ficou muito gratificante. Bom dia, essa foi a nossa apresentação, agradecemos a atenção de todos. Dada a apresentação, agora está aberto para perguntas, dúvidas, colaborações também. Vocês definiram mais ou menos, tipo assim, para que, por exemplo, tem cadeira que é mais para ficar em casa, pode ir para sair, por exemplo, ela é mais para uso doméstico, ou, por exemplo, para a locomoção na rua ela pode servir também? Não, ela vai ser utilizada para uso doméstico e se ela tiver necessidade de fazer uma viagem, ela pode desmontar a cadeira desmontada e levar a cadeira também. Mas ela não é utilizada como cadeira de rodas para deslocamento nas ruas. Ela é móvel, mas o intuito dela é ser usada dentro da casa ou do local onde os jovens se encontram.
queria parabenizar vocês pelo projeto, porque é algo muito bonito, né? Vocês comentaram essa questão, que muitas famílias não têm uma condição de comprar equipamento, a gente sabe que tudo isso é muito caro. Eu acho que quando vocês trazem isso e aí vocês conseguem levar, né, para algumas famílias, isso é muito importante, tá? Só parabenizar mesmo. Obrigado. Mais alguma dúvida? Em média, uma cadeira dessa com essa modificação estaria. Você quer saber o valor de faixa etária, em torno de quanto fica uma cadeira dessa? Aí vai variar dependendo do tipo de material que vai ser utilizado. Mas uma cadeira vai ficar em média entre 600 e 700 reais. Se a gente colocar um covinho trabalhado, ela vai ficar em torno aí de 1.000 a 1.500 reais. Porque o valor desse material aí é um valor bem mais alto, ele custa em média aí, esse covinho trabalhado, ele custa em média um metro, 100 reais. Uma cadeira dessa vai pegar em média 5 metros. Aí não vem só o tecido, vem grampo, vem cola, vem madeira, vem espuma, vem pecinta, vem rodana, entendeu? Uma série de fatores que vai contribuir para que essa cadeira seja projetada. Esse modelo que vocês fizeram, esse modelo custou em média quanto? Esse modelo ele ficou em torno aí de 450 reais. Fora a mão de obra, né? De É porque a material. gente fez só para a fase de teste, entendeu? A gente achou por bem não colocar um material de primeiríssima qualidade, porque está fase de teste. Aí futuramente, se a mãe realmente gostar, eu pretendo estar substituindo o material que for usado. Mais alguma pergunta? Professor Júlio? Esses 450 foi de material, né? Me diz uma coisa, eu gostei da ideia, né? Realmente é interessante e a finalidade, né? Acaba contribuindo com o jovem. Vocês fizeram alguma medição assim para se adaptar àquele jovem específico? Você falou que já fizeram 3 cadeiras, né? Ou as 3 foram com a mesma medida? Não, medida diferenciada. Essa primeira que a gente fez de serrinha teve um acompanhamento do psicólogo, entendeu? Fisioterapeuta, foi tudo sobre medida. Porque para cada criança vai ser uma medida diferenciada, não pode ser todas as crianças da mesma medida, tem que ser uma medida diferenciada. E a gente visitou ele lá, tirou todas as medidas, viu? A cadeira, como o nome já diz, é a cadeira adaptada a cada caso, ela se adapta. Já temos um esqueleto pré-definido, mas a cada caso, cada tipo de deficiência, o tipo de rigidez do jovem, a gente adapta. Vocês já tiveram algum feedback das cadeiras que vocês fizeram? Entregou a família já falou pontos positivos e, porventura, ela falou de alguma coisa que não fosse positiva? Não, até o presente momento o pessoal não fizeram nenhum tipo de comentário não. Porque se tiver alguma coisa para dar um suporte lá, para ser corrigido, eu estou aqui para ir lá e tentar resolver a situação. Também porque foi entregada muito recente, aí o feedback, os problemas pode ser que demore um pouco de tempo para a família perceber naquilo, o braço está, o jovem está precisando de um apoio mais no braço e tal, entendeu? Esse feedback tem por tempo e ainda está muito recente a entrega da cadeira. Assim, eu falo por quê? Se a gente se colocar como uma família que recebe cadeira, se a gente vê alguma coisa que faltou um ajuste, a gente não fala, sabe? Então assim, tipo assim, eu acho importante que vocês também tentem avaliar, né? Conversar com a família, né? Saber como ficou, e tentar fazer essa leitura, né? Será que a família só está me dando os pontos positivos porque de fato ela ganhou, ou de fato a gente não tem nada que a gente possa acrescentar? Porque assim, é algo que você sempre vai poder fazer um a mais, né? Olha, ficou bacana esse modelo, já fizeram 3, né? Ficou bacana esse, mas eu acho que tal coisa, a família não me falou, porque ficou, né? Receio de falar que ganhou a cadeira, mas eu posso pensar em mudar isso daqui, percebe? Então assim, acho válido
E aí isso vai partir de você, não vai depender da resposta da família. Então, assim, a ideia do projeto é muito interessante, muito bacana mesmo. Como já fizeram, já está em fase de teste. Sobre a apresentação, fica ruim de avaliar, porque assim, a claridade, eu não sei também se o projetor, né, ficou muito claro. Mas acho que é qual é a qualidade mesmo. Não precisa qualidade. Que eu até fui aqui na frente, foi para olhar o monitor, né, como é que tá. A gente já fez conforme a indicação da professora de botar os escuros, já foi feito pensado nisso. A dificuldade é por conta da qualidade. O tamanho da letra ficou bom, não ficou pequeno, ficou bem visível. Só alguns trechos da apresentação que o nervosismo leva a gente a ler, né? E em alguns pontos, tipo, você fala sobre o tema, mas não necessariamente, na verdade, não era isso que estava no slide. Então, esse é um cuidado que você tem que ter, porque assim, é importante que você fale sem precisar ler. Isso vai passar uma confiança. Mas é importante que o que você esteja falando seja relacionado com o que está no slide, porque quem está assistindo vai ler aquilo ali e te acompanhando, certo? Então ela vai tentando fazer as duas coisas e tentando conectar as duas coisas. Se eu ler e o que estiver falando lá não for necessariamente sobre a mesma coisa que está falando aqui, aí o TikTok começa a brigar aqui e não funciona, certo? Então só tenho essa noção. Eu percebi que alguns tentaram não ler, se esforçou para não ler, e isso de fato é desafiador, porque quando a gente está começando a apresentação, a primeira coisa que a gente pensa quando dá o nervosismo, que eu tenho nervosismo, os primeiros 5 minutos de uma apresentação minha sempre estou nervoso. Então a gente corre para ler. Tá? Não é normal, mas tentem trabalhar isso, né? Ler o mínimo possível. Beleza? Gostaria de parabenizar vocês também, né, pela ideia, pelo desenvolvimento do projeto. E, assim, né, professor, quando a gente começou, eles tiveram essa ideia, aí tinha a ideia de fazer a cadeira, uma pequenininha, eu falei, olha, mas o semestre é muito pouco tempo, então, para essa fase, para constituir, né, o projeto de pesquisa, vocês vão precisar desse outro teste de observação. Uma vez feita a cadeira, também vai ter que ser testada. E esse testado não é uma vez só, sentou ali, então tem um período de tempo mínimo para que de fato veja essa adaptação. Aí a gente conversou, né, e falou, olha que tal dar continuidade no novo projeto, né, em projeto 3. Aí consegue em projeto 3. Agora a fase de teste. Uma vez a cadeira pronta, a fase de teste, tem que ter um período de observação. A observação vai ser durante 3 meses, e não é só colher, né, informações da mãe, vai chegar ali, vou fazer um período de observação assim uma vez por semana, 1 hora pelo menos, né? E aí, isso é uma metodologia, né, que a metodologia é seu trabalho. Então, durante essa 1 hora, o menino está ali, como se ele estivesse desenvolvendo suas atividades normais, vocês observando como que ele está na cadeira, se está confortável, se está conseguindo alcançar o que era esperado, né? Então, o que eu achei também interessante na apresentação de vocês, que vocês não botaram resultados esperados, como a gente já havia conversado, e falaram também que esse projeto não finalizou aqui, ele terá uma continuidade, né? Para ter esse feedback, vai precisar desse período de teste. E se forem necessárias adaptações, modificações, que elas devem ser realizadas e avaliadas novamente. Ok? Como o professor Júlio falou, alguns slides estão ótimos, mas teve alguns iniciais que estavam cheios. Alguns de vocês falaram com mais propriedade, outros se pegaram mais a leitura, mas, como eu já falei, a gente aqui está no período de aprendizado, então são coisas que a gente vai tentar, vocês devem tentar corrigir para as próximas apresentações. Então, coloca mais tópicos, menos textos, leiam, se preparem, venham aqui e façam o discurso de vocês, sem ter que estar recorrendo à leitura de slide, certo?
Vocês tiveram alguma dificuldade na execução desse trabalho? Não. E eles se envolveram mesmo, viu? E foram lá e falaram com a mãe e tiraram todas as medidas